Bem-vindo ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser. Simples, real e descomplicada. Hoje vamos falar sobre sopa. A verdade é que eu sou uma fã de sopa, estou constantemente a promover o consumo de sopa, acho que todos nós devemos comer sopa diariamente e hoje vamos falar um bocadinho sobre este tema. Porque muitas das vezes nós temos a ideia que fazer sopa é só e apenas 5 minutos e, muitas das vezes, isso acaba por ser uma das razões para nós não conseguirmos garantir o consumo de sopa diariamente. A verdade é que hoje em dia nem todos estão habituados a comer sopa ao almoço e ao jantar. Eu acho que é fundamental iniciarmos a nossa refeição com uma sopa de legumes, mas muitas das vezes o desafio que é colocado até nas próprias consultas é a dificuldade em ter sempre sopa pronta para acompanhar as refeições, principalmente quando temos uma família grande. Mas a verdade é que isso acaba por ter uma solução. Primeiro que tudo, acho que é muito importante pensares quando é que é a tua disponibilidade para conseguires fazer sopa. E com isso considerares logo fazeres uma grande quantidade de sopa para conseguires congelar e ter sempre disponível no congelador para toda a semana. E a verdade é que fazeres uma sopa ou em dobro ou em triplo acaba por te dar o mesmo trabalho. A única coisa que tens de garantir é que quando vais ao supermercado compras em número, ou seja, compras a quantidade necessária para conseguires fazer essa sopa, para depois congelar. E diz-me uma coisa, diz-me se isto não acontece em casa. Vais ao supermercado, metes 2 courgettes, um alho francês, 3 cenouras, sem pensar na realidade qual é que é a quantidade de sopa que precisas. Ou seja, se tu precisas dessa sopa 3 vezes, tens que comprar esses ingredientes vezes 3, que é para garantir que consegues confeccionar a sopa em quantidade para congelar e para ter sempre disponível. E estas contas, muitas das vezes, eu sei que nós não a fazemos. Muitas das vezes, quando nós queremos melhorar a nossa alimentação, a verdade é que nós queremos fazer tudo de uma vez, como falámos no nosso primeiro episódio sobre objetivos. Mas a verdade é que tens que entrar em linha de conta com a tua vida e com toda a tua dinâmica familiar. E a verdade é que, se nós queremos garantir que consomes sopa, mas realmente não tens tempo para fazer sopa, se calhar o mais fácil é também utilizar aqui algumas estratégias facilitadoras que te vão permitir ter sopa. E atenção, quando eu falo em estratégias facilitadoras, é até nós conseguirmos ganhar o hábito para depois fazer a tua sopa em casa e congelares. Ou seja, nós precisamos de perceber que quando nós queremos ir do ponto A ao ponto B, nós temos o A.1, o A.2, o A.3 e depois lá chegamos ao ponto B. Mas isto tem que ser feito passo a passo e não de um dia para o outro. Porque, por exemplo, imagina que tu queres realmente começar sempre a comer sopa, mas isso significa que vais ter que fazer 2 ou 3 sopas por semana. Será que tu vais conseguir implementar isso e que vai ser uma coisa sustentável ao longo dos teus meses ou vai ficar para trás? A verdade é que se não conseguires manter este hábito, vais pensar que ter uma alimentação é muito difícil. E a verdade é que não é. Nós só precisamos é das estratégias que nos ajudem a ter uma alimentação mais saudável dentro da nossa rotina agitada. Por exemplo, uma das coisas que eu faço em minha casa semanalmente é comprar uma sopa já feita. Compra. Porquê? Porque me garante que pelo menos eu tenho aquela sopa no frigorífico se eu precisar de um SOS. Mesmo que eu faça a minha sopa, para mim é fundamental garantir que tenho aquela sopa, porque assim consigo garantir que tenho sopa a semana inteira. E tu podes fazer o mesmo desse lado. Podes garantir que todas as semanas compras 1 ou 2 sopas já prontas. Para quê? Para te garantir esse consumo de sopa. E a verdade é que hoje em dia temos imensas opções de sopa com ingredientes simples que fazem parte de uma sopa e que, na verdade, se a diferença for não comer sopa e comer sopa, eu sou a favor de comer sopa. E o que acontece muitas vezes é, eu não quero comprar sopa já feita, vou fazer em casa, certo. Mas imagina que depois tens uma semana complicada. A verdade é que o resultado vai ser não comer sopa. Então, se calhar, para conseguires adquirir esse hábito, o melhor é conseguires comprar a sopa feita. Porque digo-te uma coisa, a questão é, se tu não compras sopa, mas depois não a consegues fazer, o resultado é, não comes sopa. Se tu não a consegues fazer, mas compras uma sopa feita, o resultado é, já comes a sopa. Porque imagina, um dia em que tu não deixaste nada preparado, se rapidamente consegues ir ao teu frigorífico e tiras a sopa e até tens os ovos, que foi aquele alimento que eu escolhi no episódio 1, que é um básico que faz parte da minha casa, rapidamente tu consegues ter um jantar para o teu dia caótico, que é uma sopa e uma omelete. No entanto, mesmo que não queiras comprar a sopa já feita, hoje em dia tens imensas opções no supermercado para te facilitar a vida. E uma delas acaba por ser os legumes cortados e já prontos a utilizar. Tens várias combinações de legumes, neste caso tens espinafre, tens abóbora, tens alho francês e depois vais fazendo ao teu gosto. Basta colocares a água, ou então se quiseres que seja mais rápido, podes colocar na chaleira, que é mais rápido, e metes a sopa rapidamente a fazer. E depois metes apenas a sopa a fazer e não dá trabalho nenhum, é muito mais rápido do que se calhar teres que estar a cortar os legumes. Porque a verdade é esta, todo o tempo
todo o tempo que tu demoras ou que tu investes a fazer a sopa, a cortar os legumes, a lavar os legumes, acaba por fazer diferença no teu dia-a-dia. E muitas das vezes, também uma das coisas que eu acabo por dizer é, às vezes, se calhar, nem esses 5 minutos tu tens tempo para ler, para ter um hobby, para descansar, para fazer uma coisa que realmente tu gostes. E também é importante que tu tenhas esses momentos. Portanto, se às vezes houverem alguns alimentos ou algumas opções que acabem por te permitir isso, tu vais acabar por ter uma relação muito mais saudável também com a própria alimentação, porque vais estar mais feliz e porque se calhar vais estar muito mais disponível para fazer uma mudança de hábitos alimentares do que sentir que isto acaba sempre por ser um peso todos os dias na tua vida. Quando tiveres a tua sopa, a minha sugestão é que realmente faças em grande quantidade para congelar sempre. Ou seja, quando vais às compras, considera sempre também o número de ingredientes para conseguires fazer uma sopa a mais para congelar. E o que é que vai acontecer? Vais começar a ver que tens sempre sopa congelada, depois ferves e está ótima. Num dia mais corrido, numa semana que não tens tempo para nada, tens sempre sopa disponível. Ou mesmo naquele dia que não te apetece fazer nada. Sabes que consegues rapidamente descongelar uma sopa, ferver e está pronta para comer. Outra opção também é teres um cabaz que te chega à porta, ou seja, rapidamente também tens os legumes que encomendas e consegues rapidamente também fazer a tua sopa. Claro que depois acabas por ter opções de robô de cozinha que acabam por facilitar imenso também esta tarefa e que pode também ser essencial para garantir sempre a sopa na tua semana. Assim, é importante que penses em estratégias para tornar a tua semana mais leve, para conseguires manter os básicos de uma alimentação saudável mesmo numa semana caótica e corrida. E sim, uma sopa não são só 5 minutos. A nutricionista diz que sim. E hoje a nutricionista diz que sim à sopa comprada e embalada. E porquê? Porque se não tens tempo para fazer sopa, pelo menos assim garantes que a consomes num dia ou numa semana mais caótica. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria Gama e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita e acompanha-me nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Sim ao equilíbrio, sim ao bom senso, sim à comida real no dia a dia. A nutricionista diz que sim. A nutricionista